interessante. Permissão de extensão de jornada para servidores de 30 horas semanais, se for de interesse do mesmo. Aquele servidor que tem interesse, né? Opa! Desculpa, gente. Permissão de extensão de jornada para servidores de 30 horas semanais, se for do interesse dos mesmos, com as mesmas garantias dos demais servidores de 40 horas semanais. Recebimento, essa é a de 19. Recebimento automático do adicional insalubre em caso de mudança de lotação, exercendo funções de zoonose ou outras funções insalubres. Boné ou chapéu com proteção solar ou ajuda de custo para aquisição, para todos os agentes zoonosos devido às mudanças climáticas significativas. Porque mesmo, eu tenho meu exemplo, por exemplo, mesmo usando protetor solar, eu estou com o rosto todo manchado. O cabelo fica vermelho, né, com esse sol. E o boné tradicional, ele não protege desses efeitos do jeito que está, né, o clima. Aí, por enquanto, é só isso aí. Leusa, só um esclarecimento. Duas propostas que você colocou aí, a 17, vale alimentação, vale lanche para quem faz 30 horas, isso aí já é uma proposta da pauta geral, porque os servidores todos da prefeitura que trabalham com jornada de 30 horas não recebem vale alimentação e nem vale lanche. Ninguém que faz 30 horas não é vale lanche, é vale alimentação, que a gente não tem vale lanche na prefeitura, está escrito aí vale lanche, que você citou, olhando que assistiu, vale alimentação, mas isso não é uma pauta específica do agente sanitário, isso já está na pauta geral para todos os trabalhadores da prefeitura, ok? Sim. Ela não é específica de agente sanitário. A outra também, permissão de extensão de jornada para os trabalhadores que fazem 30 horas, também é uma pauta geral que a gente está pedindo na saúde, abertura da opção, não é extensão, porque hoje a prefeitura não dá mais extensão, hoje é a opção de 40 horas, então a gente está solicitando a secretaria, já é pauta nossa, já vai estar na pauta geral, abertura da opção de jornada de 40 horas, né, para todos os trabalhadores que tiverem interesse, né? Então, essa não é específica para o agente sanitário, tá? Ah, tá, geral. E essa de recebimento automático adicional de insalubridade, também, se a prefeitura for mudar, isso também não seria específico para o agente sanitário, teria que ser uma coisa geral, porque hoje, para mudança de unidade de saúde, o servidor tem que abrir um novo processo solicitando insalubridade no novo setor que ele migra. Então, isso aqui teria que ser uma coisa geral, também recebimento de adicional de insalubridade em caso de mudança local de lotação, não seria específica. A do boné, sim, que é específico de vocês, que é o EPI específico do agente de campo, tanto do agente sanitário como do agente de combate a endemias, mas aí está aqui específico de vocês, não tem nada a ver, não. Mais alguma? Aí só se o pessoal agora que está no grupo aí, né, sugerir mais alguma. A Maria Rita estava falando a questão do BCMRI, mas eu acho melhor deixar para ela falar. Boa noite, pessoal. Não, a questão do BCMRI, Hilda, é para os coordenadores, né? Porque tem alguns que recebem, alguns regionais, né? Alguém sugeriu, né? Que isso fosse garantido, que todos os coordenadores recebessem o BCMRI, porque hoje tem alguns que recebem, outros que não recebem. Então fica essa coisa meio estranha, né? Para corrigir isso, que isso fosse um direito garantido para todos, né? Mesmo os coordenadores. Deixa eu só ajudar aí, Maria Rita, Hilda, Adileuza, deixa eu só ajudar aí nessa questão aí da BCMRI, para os coordenadores, né? Porque os que estão em campo faz jus, né? Sim. Na fiscalização urbanística, lá tem uma gratificação que chama superação de metas. Então, todo ano, igual a BCMRI, é colocado as metas para os fiscais cumprirem, e se cumprir lá os índices, recebe também a gratificação. E os fiscais que ocupam o cargo de gerência, que é similar aos agentes sanitários que são coordenadores, eles também recebem a gratificação igual aos que estão em campo. Só que a saída para ter esse direito igual é que, durante o mês, tem algumas atividades, alguma coisa que eles vão em campo dar uma acompanhada.
Eles não trabalham em campo, mas pelo menos uma vez no mês eles fazem alguma coisa. Então, talvez, assim, a reivindicação, né, na pauta aí, não tem nenhum problema ela estar colocada, mas seria bom dar uma pensada, talvez, em alguma coisa a mais para ajudar a justificar, além de só falar assim, porque não recebe. Porque a prefeitura já faz isso com outras categorias. Então, eu acho que tem que manter, mas se a gente conseguir encontrar alguma coisa a mais para reforçar, pode ajudar a obter o êxito, tá bom? Ok. Israel, no caso, assim, você pensaria em algo que a gente poderia estar acrescentando aqui agora, nesse momento? Agora não, mas eu acho que aqui hoje pode aprovar só a linha geral das reivindicações. E uma ou outra que talvez a gente precise, talvez, dar uma justificativa melhor, a gente vai conversando antes de encaminhar a pauta, e aí a gente tenta agregar. Sim. Nós vamos passar isso, então, para o pessoal, né? Mas eu acho que tem muita coisa que dá para colocar, tem, né, muitas atividades que o coordenador faz, a gente pode aproveitar isso para colocar como referência, né, como parâmetro, né? A Valquíria até colocou ali que o coordenador já faz trabalho de campo, né? Realmente, o coordenador agora já tem saído com a gente, né? Pelo menos aqui no Barreiro é assim, ele sai com a gente, acompanha nas visitas. Tem várias atividades, né? Então, eu acho que dá perfeitamente para pegar algumas, né, e colocar como referência para isso, para justificativa, né? Maria Rita, mas vocês, coordenadores aí do SOC, vocês recebem, os coordenadores do SOC aí, os agentes sanitários de coordenação, recebem a BCMRI, ó, inclusive tem uns indicadores que foi proposto pela secretaria para vocês. Porque no caso da minha regional mesmo, não está sendo, o pessoal não tem recebido, não. Talvez é porque não cumpriu as metas, não, porque teve um ano que a categoria não se dispôs a fazer os indicadores pactuados na época. Depois até eu parei de acompanhar muito de perto, mas assim, a BCMI só não recebe quando a pessoa não cumpre os indicadores pactuados, né? Ou então, no caso das licenças. Tem que rever, porque realmente a gente não tem recebido, o pessoal não tem recebido lá na regional, não. É uma discussão que tem que ser feita até numa mesa à parte. Eu queria perguntar para vocês, Deus, quando vocês estão pedindo ali no 13, garantia de acúmulo de função, como que seria esse acúmulo de função? Porque o trabalhador hoje, nós, servidores públicos da saúde, nós podemos ter 2 vínculos, desde que não haja compatibilidade de horário. E quando está pedindo ali garantia de acúmulo de função, durante o meu horário de trabalho, eu não posso ter uma outra função no meu horário de trabalho. Eu tinha um vínculo lá em Betim, mas é porque eu trabalhava à noite lá em Betim, BH de dia. Então, isso aí já está em lei e não justifica eu pedir garantia de acúmulo de função numa pauta específica da categoria, que a lei já permite que o servidor público da saúde ele possa fazer um concurso e prestar um outro concurso no outro município. Agora, o agente sanitário, se ele for fazer um concurso na área dele para trabalhar em outro município, dentro do horário de trabalho dele em BH, aí não existe essa oportunidade para ele, porque a jornada geralmente é de 8 horas. Então, assim, eu não entendi como que seria essa acúmulo de função que vocês estão pensando. Essa proposta aí não partiu de mim, não. Mas, assim, eu vou deixar que alguém, Maria Rita, outra pessoa, esclareça melhor, mas os funcionários da saúde que têm um nível técnico, né? A gente vai passar a ter um nível técnico depois do curso. Eu pensei que a gente, com esse nível técnico também, isso poderia ser revisto, né? Não, são coisas diferentes. Vocês vão ter a oportunidade de fazer o curso de formação do saúde com a gente. É um curso que você vai ter uma qualificação profissional, mas agora você não vai mudar de função. É igual eu sou auxiliar de enfermagem, eu sou concursada na PBH como auxiliar de enfermagem. Eu tenho um curso técnico, agora eu tenho uma graduação, mas eu vou me aposentar com o meu cargo de auxiliar de enfermagem. A prefeitura não vai mudar para técnico. Então, a mesma coisa que vocês fazem esse curso aí, vocês não vão mudar para o cargo técnico. Oi, Hilda, se me permite, só a prefeitura já tem a previsão de, tendo o curso técnico, ter a progressão
pelo curso técnico, né? Então, isso já é previsto. Então, essa garantia já existe dentro do plano de carreira, tanto da saúde como o nosso, que é separado. Então, fazendo o curso técnico, apresentando o curso técnico, para quem tem progressão, quem ainda tem o plano de carreira e progride, ele pode apresentar o curso e ter lá os 5%. É por isso que Nós deixo com a mão levantada, tem a Edivânia e o Roberto. Talvez eles ajudem na discussão. Edivânia agora. Maria José, feche seu microfone, por favor. Posso falar? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Com relação ao curso técnico, eu vou esclarecer aqui o porquê que a gente não pode. O curso técnico, nós não temos curso técnico, não podemos acumular função. Por quê? Porque quando a gente entrou, não exigia curso técnico, né? Porém, o que eu acho que os colegas quiseram dizer aí? Que com o curso técnico, por exemplo, os ACE e ACS, vão poder acumular função, né? Porque eles vão, isso já tem propostas definidas a nível federal para dar a eles, até pelo próprio presidente Lula aí, para garantir eles poderem acumular função, né? Porque eles já vão ser denominados como técnicos. E isso é constitucional. Então, quem não tem essa denominação não pode ter 2 cargos públicos. Se não for técnico ou nível superior ou cargo reconhecido a nível federal, não pode acumular função. Por exemplo, eu perdi um cargo porque eu não pude acumular função. Eu tive que escolher, porque o meu cargo aqui não é técnico, entendeu? Então, eu não pude acumular função, isso é constitucional. Então, isso aí, para a gente ter um direito, eu acho que a prefeitura poderia, sim, né, mudando, depois, após esse curso técnico, elevando a gente como técnicos, né? E colocar a gente como ACE também. Por quê? Porque eles vão estar garantidos em lei federal. Então, não adianta criar uma lei só a nível municipal. Então, a gente tem que estar reconhecido lá a nível federal. Enquanto cargo de agente sanitário, nós não temos essa função reconhecida lá. Mas, enquanto ACE, todos vão ter. Então, eu acho que talvez seja por aí. Está criando isso para estar podendo a gente acumular função. Porque, se não for lá na escala federal, a gente não consegue. É claro que aqui pode ter um projeto-lei que mude, né, o nosso cargo para CE. Por quê? Porque isso já está lá reconhecido a nível federal. Então, é isso. Tá? Então, temos que estar reconhecido, é um cargo regulamentado. Nosso cargo aqui não é regulamentado a nível federal. Então, a gente tem que ter essa função regulamentada. Exercemos a mesma função e nada mais justo, né? Roberto. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Na verdade, eu me inscrevi porque eu tô em trânsito aqui e eu vou ter que sair da Assembleia, ou se não ficar só ouvindo, porque em trânsito aqui no lugar que eu trabalho, eu larguei o serviço agora às 19 horas. Aqui não é um lugar muito bom para se ficar com um celular assistindo alguma coisa enquanto você está na rua. Então, é só saudar mesmo, ver essa pauta aí, foi muito bem montada, legal. Eu li o restante das reivindicações feitas hoje durante o dia, que os companheiros do Núcleo colocou, eu acho plausíveis, mas como já foi colocado aqui, que não é coisa de se discutir nesse momento, mas essa pauta que está sendo discutida agora, eu anotei item por item, está muito bem encaixada. Agora, só gostaria de reforçar um pouquinho a questão dos equipamentos dos EPIs.
onde tem alguns trabalhadores aqui nossos que estão reclamando, né? Inclusive tem agente sanitário que trabalha aqui comigo, dois, um está na função desvio de função, eu também estou de desvio de função, mas trabalhando interno dentro da zoonose, mas tem o nosso companheiro Geraldo, que está trabalhando na rua ainda. E o que a gente nota, na verdade, que a ergometria das bolsas, né, está causando um adoecimento por postura nos nossos companheiros. Para a gente ver uma maneira de se colocar uma bolsa com uma ergometria melhor, para que eles possam trabalhar no campo, e também reforçar a questão, né, que eu anotei aqui, do sapato ortopédico, né, e a questão dos equipamentos de proteção, como filtro solar, né, e o boné, né, o chapéu, o que for. E reforçar também, eu saindo aqui, mas eu não poderia reforçar também, dar boas-vindas à companheira que vai substituir, vai representar os agentes sanitários aí no Sindibel, né? E reforçar o chamado do sindicato, tá? Para dia 13, para a gente poder estar lá todo mundo, que a gente pode fazer e chamar todo mundo que estiver ao nosso redor, que possamos fazer uma discussão maior e mais ampliada e colocar mais alguma coisa se for preciso, tá bom? Uma boa noite a todos, uma boa assembleia aí. Obrigado. Obrigada, Betão. Estamos juntos. Oi, Hilda, deixa eu só Israel. ajudar aqui nessa reivindicação aí do curso técnico. O que acontece, pessoal? Eu acho que essa reivindicação nós vamos ter que tentar dar uma trabalhada melhor para ela ficar mais clara. Por quê? Primeiro, existe uma regra que é geral para os servidores, né? Sem entrar em especificidade. Primeiro, sobre como a gente fala, acúmulo de funções, né? Seria ter uma atividade e agregar outra atividade. Aí o primeiro parâmetro, que ele é geral, já tem lei que disciplina isso, é a questão das jornadas baterem, né? Nós tivemos vários servidores aí que tiveram que fazer opção. Trabalhava em Belo Horizonte, trabalhava em outra cidade, ou trabalhava na iniciativa privada, e ainda que não houvesse impedimento, mas a jornada teria que ter a compatibilidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando fala acúmulo de funções, aí eu ouvi algumas mensagens aqui no chat sobre, na verdade, passar o agente sanitário para ser a CE. Aí já não é questão de acúmulo de funções. Seria, na verdade, migração de cargo. Mudar a nomenclatura do AS, do agente sanitário, para a ACE. Seria migração de enquadramento, migração de cargo. Isso já é outra discussão. E isso também teria... Eu tenho muitas dúvidas, porque isso aí também teria outras decorrências. Por exemplo, o ACE, ele é seletista. O agente sanitário é estatutário. Como que você vai ter os dois, todos trabalhando no mesmo cargo? Um cargo, né? Se ficar, todo mundo é ACE, vamos passar para a ACE. Mas um cargo não pode ter dois regimes. Ou a prefeitura teria que passar o agente sanitário para seletista, para a ACE, como seletista, ou, se juntar, teria que passar todos os ACE para estatutário. Não estou falando que tem impeditivo, mas não tem como conciliar, nesse caso, no mesmo cargo. A prefeitura dificilmente vai conseguir fazer isso. Tem um outro problema. Não nosso, tá, gente? Só estou colocando que isso vai ser apresentado pelo governo. O agente sanitário, por ser estatutário, tem direito a férias-prêmio. Ainda que não faça a compra, mas tem direito ao gozo das férias-prêmio. O ACE, ele não tem direito a férias-prêmio. Só tem direito aos quinquênios. Então, esse é um outro problema. Então, assim, tem que ficar mais claro essa demanda, né, do que seria esse acúmulo de funções com o nível técnico. A questão do nível técnico em si, para mim, eu não vejo que seja problema isso. Reconhecer o cargo
do agente sanitário como um cargo de nível técnico. O fato de ter esse reconhecimento, isso aí não significa que está acumulando mais funções, está reconhecendo a complexidade das funções que vocês já exercem. Né? Então, assim, ainda que a gente aprove aqui, eu acho, né, não tem problema nenhum aprovar, mas eu acho que nós vamos ter que dar uma conversada melhor, aprofundar melhor com o pessoal que está fazendo a proposta, para na hora que chegar na mesa e o governo apresentar argumento contrário, a gente ter segurança para contra-argumentar em cima do governo. Eu não sei se eu consegui me fazer claro aqui, né? Mas a minha ponderação é nesse sentido. Nós temos que clarear melhor esse ponto, ok? Lucimar? O que eu queria falar era justamente isso, porque pintou essa dúvida, se o pessoal estava querendo passar para o regime seletista e se eles, para serem reconhecidos como ACS, porque justamente, e aí o Israel falou, todos os ACS também teriam que ser estatutários, e não só os ACS, mas como as ACS também, porque a legislação do ACE e ACS, a nível federal, é única, né? E o agente sanitário está na legislação municipal. Aí, se tivesse esse reenquadramento de cargo, ou todos nós teríamos que ser estatutários, ou eles passariam a ser seletistas. E se eles passassem a ser seletistas, eles entrariam no nosso plano de carreira, que está aí estagnado no nível 1, que não tem evolução, que a gente não consegue mais progredir depois do piso. Aí eu não tinha entendido bem, e é isso, eu queria entender realmente qual que era a pauta deles, o que eles estão querendo em si com essa proposta. Mas alguém pediu aí a fala, gente? Eu não vi mais ninguém levantado. Oi, Adileuza, você pediu fala? Hilda. Eu Pode pedi, falar, então. Eu pedi fala. eu, na minha opinião, que a gente deve aprofundar mais no estudo desse caso mesmo, como o Israel falou, né? Para a gente fazer a coisa bem feita, porque isso aí se trata de um futuro da gente, né? Ao mesmo tempo que é uma esperança, também pode ser uma faca de dois gumes, né? Então, acho que a gente pode estar conversando com os colegas, né? E chegando a uma conclusão e depois conversando com vocês, se a gente tiver essa oportunidade, para a gente poder ver o que a gente faz nesse caso. Adileuza, mas então a sua proposta seria, nesse momento, suprimir essa proposta, garantia de acúmulo de função, e vocês trabalhar uma outra redação melhor para estar vindo? Seria essa a sua proposta? Seria, e apresentar ainda como proposta né, nessa oportunidade aí da campanha, mas a gente conversar melhor. Ok. Valquíria? Oi. Hilda. Vânia, pode falar primeiro, depois eu falo. Olha, o pessoal teve uma confusão aí de acúmulo de cargo com acúmulo de função, né? Uma coisa é diferente da outra. O acúmulo de cargo que a gente está falando é aquele garantido por lei, né? Aquele que a gente quer ter o direito, entendeu? Por isso que o pessoal fala, né? Se passar para a CE, a gente vai ter esse direito, porque a função de ACE, ela já é reconhecida a nível nacional, lá pela Constituição. E o nosso cargo ele ainda não é regulamentado a nível federal. Então, é isso, é ter direito ao acúmulo de cargo. E outra coisa, nosso cargo não é de 8 horas, nosso cargo é de 6 horas. Então, assim, daria muito tempo da gente deslocar e ir para outro cargo, né? Porque a gente nem trabalha o dia todo. Todo mundo que quiser voltar aí às 6 horas, pode, né? Não está impedido disso. E quem quiser acumular função, vai acumular, talvez, trabalhando só 6 horas na prefeitura. E outra coisa, a mudança do regime. Mudar o regime de ACE não quer dizer mudar a nomenclatura para a CE, não quer dizer que temos que mudar de regime estatutário, não.
a gente já tem conhecimento de prefeituras que já fizeram isso. Com seus funcionários, já colocou eles, né, como ACE. Outra coisa, está ocorrendo muito, essas disparidades todas, ela está interferindo muito na vida do profissional, sabe? Está tendo muito adoecimento, atritos no trabalho. Por quê? Porque a gente, principalmente quem trabalha 6 horas, que já tem anos trabalhado, está ganhando menos. Você vê que o nosso piso salarial, ele começa abaixo de um salário mínimo. Então, isso tudo serve, né, como um motivo de estresse, de insatisfação. Isso vai gerando essas coisas ruins para o funcionário, que é o adoecimento. Tá? Então, assim, o que a gente quer é também ter um piso salarial garantido, sabe? Tem gente que já aposentou que está, assim, está passando por apertos. Nosso salário ele cai muito depois que aposenta. E se a gente tiver isso garantido em lei, o que vai acontecer? Esse piso salarial garantido em lei não vai deixar o salário defasar tanto, né? Porque o nosso salário ele cai demais, principalmente quem faz 6 horas. Então, eu queria estar colocando isso aí, tá? A gente não ter esse medo todo e a gente estudar isso sim, essa mudança, porque o nosso cargo ele não está regulamentado, né? E o cargo do TCE ele já está regulamentado. Divânia, não é só porque assim, é exatamente isso que eu estava ponderando. Na sua última fala, eu acho que ficou mais claro. É que você colocou várias questões que elas se interagem, mas são diferentes. Então, o cargo técnico. A questão de ter o reconhecimento do cargo como um cargo técnico, ela não tem nada a ver com a questão de mudança de nomenclatura, nem de unificar, transformar o agente sanitário num cargo único com o ACE ou vice-versa. São duas coisas diferentes. A questão da jornada de 6 horas, que aí recebe menos, ela já, na verdade, está sendo tratada nessa pauta de vocês, inclusive, na questão da opção lá para extensão para 40. Isso acontece em todas as outras categorias da saúde também e da administração, que tem concurso de 30 e de 40. Então, o salário de quem faz 30 ele é baixo, que a prefeitura lá atrás criou o concurso de 40 horas, e o concurso de 40 horas veio com um valor maior. Aí, como tinha essa diferença grande, houve todo um movimento em várias categorias para que houvesse aquela extensão de jornada, opção pela jornada de 40 horas. Ao fazer a extensão passar para 40 horas, né, o salário automaticamente ele tem um plus. Então, essa já é uma outra discussão. A questão do piso. O piso nacional, que engloba ACS e ACE, ele é uma lei federal. Então, o município não tem como fazer a legislação aqui, teria que ser em Brasília. Todos os agentes sanitários, aonde houver no Brasil, acabaria esse negócio de agente sanitário, seria só ACE e ACS. Se tiver que fazer alguma coisa aqui, a gente não pode ir com essa referência de colocar na lei do piso do ACE e do ACS, que a prefeitura, a Câmara dos Vereadores não tem esse poder legislativo. Nós podemos reivindicar e discutir. Olha, o ACS e o ACE recebe tanto. Nós queremos que a agente sanitário receba a mesma coisa. Hoje tem diferença. E isso pode ser tratado aqui. Mas reivindicar que o agente sanitário vai entrar no piso nacional do ACE e do ACS, essa é uma lei federal. Então, por isso que eu estou colocando aqui que essa reivindicação aí, do acúmulo, do curso técnico, do acúmulo de funções, minha sugestão, as pessoas que estão propondo, junto com a Adileuza, marque uma reunião com o nosso jurídico para tentar formular melhor essa reivindicação. Porque do jeito que está colocado, vai ficar confuso para o próprio governo, entendeu?
na hora da gente negociar. A gente não vai saber explicar. E se a gente fizer essa fala que você fez, nós vamos estar juntando várias coisas. E aí eles vão derrotar a gente na mesa de negociação. Tem que ficar mais claro o que é que a gente está querendo. E aí está sendo colocado várias coisas juntas. Então, assim, curso técnico é uma coisa, formação técnica, ser considerado um cargo técnico é uma coisa, unificação de cargos é outra coisa, questão do piso é outra coisa. Então, a gente pode tratar das três, mas não tem como colocar nenhuma só reivindicação, ok? Ô, Israel, mas Então, eu quero dizer... Israel, eu queria passar para a Valquíria, porque ela está escrita e ela já passou a fala, aquela hora que eu tinha passado para ela. Vamos ouvir ela primeiro. Só para esclarecer, Hilda, dentro da fala do Israel, na verdade, não basta só... Temos que ter função regulamentar, não basta só ter o técnico, entendeu? Por isso que eu falei a nível federal, porque essa função, nossa, ela tem que ser regulamentada, não basta só ser técnico, ela tem que ser regulamentada, tem que ser reconhecida. E outra coisa, quando eu falei do piso para 6 horas, eu falei que assim, eu não expressei que mesmo proporcionalmente a gente está ganhando bem menos, mesmo fazendo uma proporção. Entendeu? Então, assim, está muito baixo e a gente tem que lutar para isso levantar a mesa. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigado, Divane. Divane, eu vou passar aqui para a Valquíria, mas eu vou dar para você um dever de casa. Para ir para a mesa de negociação, é necessário que vocês façam uma tabelinha dos valores de acordo com os níveis, o que vocês hoje estão ganhando em cada nível, né? Porque a gente não tem a gente aí no nível 1, 2 ou 3, está todo mundo do 5 aí para cima, né? Aí vocês pegam, fazem os cálculos de acordo com os níveis do piso nacional dos agentes, né? Para vocês irem com uma mesa de negociação, para vocês discutirem essa isonomia e ver qual que é o percentual que daria, tá? Agora eu sei, Valquíria. Boa noite, Hilda. Eu estava falando um pouco antes, eu perdi uma parte da fala de vocês, porque eu estava num período aqui de casa que corta a internet. E aí eu estava falando sobre a questão dos coordenadores, né? Aí, sobre a questão do cargo de coordenador. O cargo de coordenador, ele já faz trabalho de campo. A questão é que uma regional recebe, a outra não. Então, quer dizer, vou te dar um exemplo. A Regional Norte, esse ano, recebeu Barreiro, Centro-Sul. Aí, as outras regionais, os coordenadores não receberam. Esse ano, o ano anterior, a Nordeste recebeu, a Pampulha recebeu, e aí a Norte não recebeu. Entendeu? Então, assim... Está falando sobre o BCMRI, Valquíria? Você está referindo a BCMRI? Para os coordenadores, Então, tem essa discrepância, entendeu? Aí é bom verificar, mas isso eu não tenho propriedade para estar te falando certo quais as regionais, porque eu não sou coordenadora. Mas esse fato ele está acontecendo em todas as regionais. Anos, umas recebem, outras não, outros coordenadores não, e anos, outras recebem não. Não tem uma coisa certinha. Tá? E todos eles fazem trabalho de campo. Eu falo pela Nordeste, né? Eles fazem coleta, eles acompanham coleta, eles fazem coleta, tudo isso. Né? Só uma pergunta, Valquíria. Eles cumpriram as metas, esse pessoal que não está recebendo? Todos os coordenadores são vinculados às áreas em que eles coordenam. Então, não, eles sim. recebem de acordo com a área de cobertura dele. Tá? Não, entendi, mas você sabe que tem uma porcentagem que é 70%. Você sabe dizer para a gente se nessas regionais foi cumprida a meta e mesmo assim não recebeu? Eu vou te dar um exemplo. Esse ano passado, a Regional Nordeste recebeu. A Norte não recebeu. Entendeu? Ano retrasado, a Nordeste não recebeu. Igual vou te dar um exemplo da minha coordenadora. A minha coordenadora, ela é coordenadora. A minha área, que é de coordenação dela, recebeu. Ela não recebeu. Não, Valquíria, eu entendi. Um minuto que eu entendi muito bem o que a Valquíria colocou. São 3 coisas aí. Primeiro, eu também estava na dúvida aqui. E aí a Hilda esclareceu. A lei já garante que o coordenador, agente sanitário, receba a BCMRI. Bom, segundo, exato. Essa BCMRI, e aí não é só com agente sanitário, não, viu, gente? Essa BCMRI, ela é uma meta coletiva.
Se a regional não atinge a meta, aquela regional não vai receber 100%, ou não vai receber. Esse problema, ele está vinculado, não é mudar a lei. Esse problema está vinculado com os critérios que a Secretaria de Saúde coloca para que os trabalhadores possam atingir a meta. Então, eu acho que nós vamos ter que olhar isso. Essas regionais em que não recebeu, por que não recebeu? Esse é o ponto. Tem uma alternativa que talvez resolvesse isso, que seria reivindicar, acabar com essa BCMRI, incorporando esse valor do BCMRI como salário. Os ACE e ACS, por exemplo, também tem esse mesmo problema de regional que recebe e não recebe. Todo ano eu acompanho assim, é a Lucimar, é o pessoal da comissão, mas todo ano eu vejo lá as confusão. A regional tal não recebeu. Para mim, a melhor solução era a gente tentar pegar essa BCMRI e trazer ela, ainda que seja como 14º salário, mas trazer ela sem ter essa questão de meta para ser cumprida. Agora, se a gente não conseguir isso, nós vamos ter que nos debruçar para entender essas regras que uma regional recebe, que a outra não recebe, que às vezes não consegue atingir meta, é porque falta insumo, o problema até alheio à vontade do trabalhador. Então, assim, eu estou entendendo o que você está colocando, mas o Arnaldo tem que caminhar nessa linha, ok? Ô, Valquíria, completando o que Israel falou, inclusive vocês trazem aqui na proposta número 3, repasse do incentivo financeiro da União de forma integral para todos os agentes sanitários, que é uma discussão que ela vai se dar aí na mesa de negociação desse incentivo financeiro, e que aí seria essa discussão que o Israel faz aí, que seria deixar de ter essa BCMRI e esse repasse financeiro do governo federal. Ele é uma verba que vai vir específica para os trabalhadores agentes de combate a endemias e os agentes comunitários de saúde, mas o município, assim como também quando implantou a BCMRI, essa BCMRI, no primeiro momento, a gente não estava incluído lá, nós, agentes sanitários aqui, estou falando como se eu fosse um de vocês, e foi uma discussão que o sindicato fez e incluímos vocês na mesa de negociação para receber a BCMRI. E aí acabava com a BCMRI e todo mundo recebia e passava a receber o incentivo financeiro, que é o IFA. Que aí é o 14º, que ele é uma verba que vai ser paga, diferente dessa política de ficar cobrando também esse cumprimento de metas. É uma discussão que ela vai ser amadurecida nas mesas de negociação aí. Mais alguém? Fábio? Você entendeu, Valquíria? Ô, Hilda, não entendi. Eu acho que seria o mais coerente nesse caso, seria isso, que aí não tem discussão, ninguém receberia menos ou mais e tudo, o repasse seria completo. Porque até vai esclarecer aqui para vocês, gente, que tem gente achando que também a prefeitura vai pagar IFA e vai manter BCMRI. A prefeitura não vai manter 2 incentivos, tá, gente? Vamos deixar isso. Fábio, fecha, por favor, só um minutinho seu microfone. Eu já vou deixar isso claro aqui para vocês, porque, assim, depois o pessoal fala, mas o sindicato acabou com a BCMRI. O que vai estar sendo colocado aqui são 2 coisas distintas. A prefeitura não vai pagar o IFA e também manter a BCMRI. Então, assim, se a prefeitura, na mesma negociação, cumprir o IFA de acordo com a lei federal, aí o município também inclui os agentes sanitários dentro do IFA, que vocês vão receber diferente de ficar, porque essa política de metas é uma política desastrosa. A gente vê assim, tem ano que o trabalhador consegue, tem ano que ele não consegue, qualquer problema que tenha, ele não cumpriu as metas, então vocês ficam refém de todo um processo de trabalho que compromete esses resultados, ok? Fábio? Primeiro, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Estão ouvindo bem? Essa questão do IFA, existe alguma irregularidade no fato da gente não estar recebendo diretamente essa verba do IFA, essa transformação, né, essa utilização da verba, transforma ela em BCMRI? Existe alguma irregularidade? Eu nunca entendi plenamente, esse entrave para a gente poder receber o IFA ao invés do BCMRI
e desatrelar essa questão das metas. Eu queria entender um pouquinho melhor essa questão, né? Eu sou ACE, eu sei que a pauta é principalmente para os agentes sanitários, mas essa questão envolve todo mundo, né? Envolve todo mundo. Posso explicar, Hilda? Você me permite? Já foi discutido com o jurídico do sindicato. A legislação do IFA, ela não obriga a prefeitura a fazer esse pagamento do 14º salário. Alguns prefeitos já fizeram, mas ela não, na lei, no pé da letra, lá não é obrigatório. Porque se fosse obrigatório, a gente já tinha ido para cima e a prefeitura não poderia descumprir uma lei se ela fosse clara nesse sentido. Então, o que está sendo colocado, discutido aqui em Belo Horizonte, está na pauta dos ACE e dos ACS, né? E também está na reivindicação dos agentes sanitários, é que acha que passe a ter o pagamento do 14º salário. Agora, a prefeitura, se ela quiser resolver transformar essa verba que vem do IFA num 14º salário, e ela quiser manter a BCMRI, se ela quiser, ela pode. Mas a avaliação que a gente faz, pelo que a gente já conhece desse povo, é que provavelmente eles vão, se for implementar o 14º, fixo, todo ano bonitinho, eles vão querer acabar com a BCMRI. E aí, nós vamos ter que ter uma discussão com o ACE, com o ACS e com o agente sanitário, se chegar nessa hipótese, que ou vai manter a briga para ter o 14º, mesmo a prefeitura falando não, e manter a BCMRI, ou vai aceitar, se eles fizerem a proposta, abrir mão da BCMRI e passar a receber o 14º. Né? A vantagem que tem na questão da verba do IFA, se ela transformar em 14º, ao contrário da BCMRI, é o que a Valquíria tinha colocado ali, que o ACE e o ACS também coloca todo ano. A BCMRI, todo ano, uns recebem e outros não. Sempre tem dor de cabeça. Mas essa é a discussão que ela só vai acontecer depois que a gente fizer a reunião das pautas específicas com a prefeitura, ok? Posso completar, Israel, só um minutinho? Em questão da BCMRI, não é o IFA que é transformado em BCMRI. O BCMRI, ele é pago com o tesouro do município. É o município de Belo Horizonte que inventou o BCMRI, que paga o BCMRI, inclusive, além de nós, ACS, ACS e agentes sanitários, a guarda também recebe. Então, quem paga é o município de Belo Horizonte. Essa verba do IFA, como o Israel bem disse, eles utilizam para qualquer outra coisa relacionada às políticas do ACE e ACS e não pagam diretamente. Tem leis, tem projetos de lei lá em Brasília tramitando para que seja obrigatório repassar o IFA para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, que são lá custeados diretamente pelo governo federal. E no caso, a proposta aqui, junto com o Israel que está falando, e a Hilda, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, já que quando foi começar a pagar BCMRI, incluir os agentes sanitários também, eles retiram esse dinheiro do Tesouro Municipal, se caso se tornar obrigatório que eles paguem para o ACE e ACS o IFA, que o Tesouro Municipal também pague o IFA para os agentes sanitários, como vão pagar para os ACE e ACS. Obrigada, Lucimar e Israel, pelos esclarecimentos. Pessoal, eu queria perguntar aqui, se diante das propostas aí apresentadas, dentro da pauta específica, se alguém tem mais alguma dúvida, se tem alguma que precisa de esclarecimento, porque essa aí, a 3, ficou bem clara. Então, do jeito que ela está, ela vai ser suprimida e o grupo do núcleo vai fazer um trabalho, uma reunião lá com os jurídicos para fazer um alinhamento de qual que é a melhor proposta, ok? Não precisa a Hilda estar presente, porque você sabe que agora eu estou lá no conselho, eu não estou todos os dias no sindicato, que eu estou agarrada lá no conselho organizando essas conferências, mas é de ler os agendas, um horário lá, e você se organiza, ok? Além dessa aí, tem alguma outra proposta, que alguém tem alguma dúvida, alguma proposta de esclarecimento, ou podemos ir para a votação? Ô, Hilda, eu só queria fazer mais uma colocação. Eu queria falar, e eu não estou conseguindo,
e meu Pode telefone, falar. Quem meu está celular está falando? esquentando A Maria muito. José. Eu queria fazer 3 perguntas e meu celular está esquentando muito, eu não estou conseguindo seguir a reunião. Eu queria perguntar 3 coisas. Uma é se as propostas que estão sendo feitas, se vai abranger os agentes sanitários aposentados, primeiro. A segunda é perguntar se, por acaso, vai mexer no plano de saúde. Por que eu estou perguntando do plano de saúde? Porque eu faço tratamento neurológico e tratamento com cardiologista, e eu estou falando de mim, eu não gostaria de sair do plano da Unimed. E a terceira é confirmar a data da reunião que vai ter na praça, para que eu pudesse comparecer. Vou passar para vocês, Rael, porque você conduziu a Assembleia dos Aposentados sexta-feira. Depois a Valquíria levantou a mão, só vou responder Maria José aqui, Valquíria. Maria José, vamos lá. E aí, assim, eu vou ser bem honesto aqui, sem dourar a pílula. Essas propostas sendo discutidas aqui, de BCMRI, ou pagamento 14º com IFA, a mudança para curso técnico, essas propostas, elas só atingem quem está na ativa. Quem já aposentou, essas propostas, elas não atingem, não se estendem para quem aposentou, exceto se for a questão de ter uma equiparação, de um aumento no nível 1 da tabela, porque aí quem aposentou com paridade, tudo aquilo que sobe na tabela, quem aposentou com paridade tem direito de receber. Agora, se for gratificação, bonificação, isso aí não consegue estender para quem aposentou. Então, quem aposentou, exceto se for alguma pauta específica aqui que vai mexer na tabela, no nível 1, se tiver aposentado sem paridade, o reajuste já foi até dado esse ano, porque segue o reajuste do INSS, do governo federal, e ele acontece todo em mês de janeiro. Então, nesse pagamento agora, todos os aposentados sem paridade já recebem. Quem aposentou, o agente sanitário que aposentou com paridade, aí tem que aguardar a negociação geral, que é o que sair para o agente sanitário na ativa, sai também para quem aposentou com paridade. A Assembleia vai ser dia 13 de março, se não me engano, é uma terça-feira, 13 de março, na Praça da Estação, a partir das 9 horas da manhã, ok? Ok. E sobre o plano de saúde? O plano de saúde não é acabar com o plano de saúde, não, muito pelo contrário. O que nós vamos levar para discutir com a prefeitura, e isso é geral, não só para o agente sanitário, não só para quem está na ativa, é que a prefeitura aumente, está congelado já tem anos, é que a prefeitura aumente o subsídio, a parte que ela dá, para não ficar pesando nas costas do servidor. E a gente, inclusive, a nossa preocupação maior, a nossa briga maior vai ser para o aposentado. O aumento Israel. Porque quem aposentou tem mais idade, o plano de saúde fica mais caro. Eu tive na reunião aí no Sindibel, porque parece que eu entendi falar que iria mudar o plano, sair da Unimed, passar para outro. É isso que eu gostaria de saber, por causa dos meus médicos, entendeu? Você ouviu lá, é bom clarear isso aqui também, é o seguinte, gente, nós fechamos, o Sindibel, nós fechamos um convênio com uma outra operadora de saúde, que não é igual à Unimed, boa parte dela tem teleconsulta, mas pode fazer os exames, tem consulta presencial também, mas ela é diferente da Unimed. Esse convênio que nós fizemos, ele vai ser um preço baixo, um preço menor do que a Unimed, mas não significa que as pessoas têm que sair da Unimed para ir para esse plano. Nós estamos colocando uma alternativa a mais para quem tem dificuldade de pagar a Unimed. E aí não, eu entendi. Ok? Não entendi, é porque eu gostaria de continuar com a Unimed, para não perder os meus médicos. Pode continuar. Entendi. Muito obrigada, viu? Ok, Valquíria. Valquíria. Depois Rafael pediu a inscrição também.
Aí, só para me concluir, o Hilda e Israel, o pessoal que está aí, só para eu concluir. A questão dos coordenadores eu já expliquei. O reconhecimento do cargo técnico para a gente também é muito importante isso. Vou aguardar a Adileuza marcar aí com o jurídico para a gente poder ver melhor, né, a formatação melhor para a gente escrever isso. E aí uma outra coisa que eu queria colocar é a questão, quando a gente faz essa proposta do piso, né, de 2 salários mínimos no nível 1 de 30 horas, ele está casando também com a proposta do OCE, que foi aquela redução de jornada para 6 horas, e para a questão do nível da tabela horizontal. Né? Então, assim, a gente pensou que poderia estar juntando essas duas categorias de forma a proporcionar uma igualdade entre elas. E, ao mesmo tempo, talvez a gente conseguindo coisas de um lado, já vai apoiar para que a outra também consiga. Nós não estamos aqui para poder estar dividindo essa categoria, apesar de ter 2 nomenclaturas, são as mesmas funções, a gente faz as mesmas coisas. Então, a partir do momento que a gente pede que isso seja igualitário, a gente quer também que para eles também sejam. Então, assim, eu acho que como nós temos um nível, nós temos a carga horária de 6 horas, talvez seja o momento da gente também estar conseguindo isso para a gente e um passo para que eles consigam também. Eu vejo dessa forma, não sei se seria isso, mas na proposta que fizemos, a intenção era justamente essa. Entendeu? Aí seria uma das coisas. Tá. Perfeito, Valquíria, não tem problema nenhum isso, não. A gente só fez essa ponderação aqui para a gente poder colocar isso de forma mais clara, para até facilitar o processo de discussão lá na mesa de negociação. Aí a sugestão que eu acho que foi aceita, Aldileuza, amanhã você vê com os colegas aí do núcleo, com a Valquíria, quantas pessoas possam contribuir, vê o dia melhor, liga lá para a Vanessa, né, a nossa secretária lá, pede ela para agendar a reunião e com um advogado presente e coloca na minha agenda. Se eu puder também, eu até participo lá para tentar ajudar a gente na formulação, tá, das propostas aí, ok? Sim, vai ser ótimo. Agora é o Rafael de Leusa. Rafael está inscrito, ele é o último inscrito. Hoje, na fala do Rafael, nós vamos encerrar as inscrições para a gente ir para o encaminhamento para votação, tá? E depois passo para você, Leusa. Tá, beleza. Boa noite a todos. Ô Israel, você fez uma colocação aí que as pessoas que já aposentaram com paridade vão receber os mesmos índices que for negociado a favor dos agentes sanitários na ativa. Agora, a minha pergunta é, quando o último agente sanitário aposentar, e isso já não está longe, porque o último concurso já tem bastante tempo, como que vai ser negociado o aumento de todos os agentes sanitários já aposentados? Eles vão acompanhar a negociação de que categoria? É simples, Rafael. Enquanto tem gente na ativa, tem 2 tipos de negociação. Uma negociação é essa que a gente está discutindo aqui, propostas, que é pauta específica. Quando não tiver ninguém na ativa, evidentemente que não vai ter mais pauta específica, porque não tem ninguém no cargo. Agora, o índice geral de reajuste, por isso que a gente faz a Assembleia Geral. O que sai não existe um reajuste para o enfermeiro, um reajuste para o fiscal, um reajuste para o administrativo. O índice é o mesmo. O que às vezes tem diferença é uma categoria ou outra que tem uma distorção, que tem uma revisão na pauta específica, e aí ela tem um aumento diferencial. Mas, ainda que todos estejam aposentados, vai ter servidor na prefeitura e vai continuar tendo negociação geral. O índice que sair para o geral vai para quem aposentou com paridade, ok? Ok, obrigado. Adileuza. Oi. Você tinha pedido a fala aí? Para a gente depois ir para a votação. Tá certo. O que é mais um lembrete e só tirar uma dúvidazinha pequenininha. A questão do IFA, mesmo que ele passe para 14º, isso aí a pessoa aposentou, acabou, né? A outra coisa é lembrar dessa proposta que a gente fez a 19, né?
que você disse que pode talvez entrar na geral, é o recebimento automático adicional insalubre, em caso de mudança de lotações, exceto funções de zoonose ou outras funções insalubres. Se puder colocar isso na pauta geral também, se der tempo ainda, eu acho que seria uma boa, né? É só essas coisas, essas duas propostas. Adeleuza, só explicando pelo meu conhecimento. Quando o servidor ele muda de local, nem sempre ele muda para um local que o grau de salubridade dele é o mesmo. Então, isso numa mesa de negociação, o governo jamais vai acatar. Vou te dar um exemplo. Às vezes, o servidor ele sai de um setor que ele está ali, ele pode ir para um setor que ele, às vezes, nem vai ter direito à insalubridade. Então, assim, a prefeitura, ela avalia o grau de insalubridade quando a gente abre o processo para onde a pessoa migrou. Então, automaticamente, eu tenho minha impressão que na mesa isso nem avança. Então, assim, isso não veio de outras categorias. Estou vendo pela primeira vez que eu já acompanhei a Assembleia dos Enfermeiros, TSS, ontem eu fiz com os dentistas, e isso não veio de nenhuma categoria, ela está vindo específica na de vocês. Por isso que essa aí eu não puxei ela para levar para lá, eu puxei as duas primeiras, porque eu sei que aquelas duas primeiras ali, elas já estão nas outras pautas, mas essa aí eu deixei para vocês, que ela veio específica de vocês. Mas aí eu pensei assim, seria automático, mas dentro do grau de insalubridade que aquela pessoa viesse a existir, ou se não tiver insalubridade, não vai receber, né? Mas porque hoje, o que está acontecendo? Uma pessoa que muda de lotação, ela entra com o pedido, né? Para receber insalubridade, às vezes vai exercer a mesma função e está sendo, várias pessoas, principalmente na zoonose, várias pessoas têm dito que está sendo indeferido, sabe? E a pessoa continua na mesma função. Então, eu pensei nessa questão da gente tentar sanar isso aí, para a pessoa não ser prejudicada. O que a Dileuza está colocando, eu acho que a gente pode tentar trabalhar na mesma negociação da seguinte forma. Vou dar um exemplo, nem do agente sanitário, que pode ser qualquer servidor da saúde. Se o cara trabalha lá na recepção de um centro de saúde e recebe a sua insalubridade, se ele for transferido para outro centro de saúde na mesma atividade de recepção, não precisa da burocracia de fazer um laudo novo, porque está saindo de um lugar para o outro na mesma atividade. O que a gente pode tentar exatamente isso. É tentar separar as coisas. Se tiver claro que é a mesma atividade, não precisar ter dessa burocracia. Só ele pode até abrir o processo, mas não precisar desse negócio de demorar de laudo. Se por acaso tem dúvida, se a administração tem dúvida que é a mesma atividade, a gente pode até aceitar. Mas eu acho que vale a pena levar a discussão, entendeu? Independente se a gente vai conseguir ou não. E respondendo, Edileuza, a outra pergunta que você fez, eu confesso para vocês que eu não tenho segurança para responder aqui. Aí eu prefiro conversar com o jurídico para passar para vocês uma coisa certa. Porque para ir para a aposentadoria, a regra geral tem que ter a contribuição previdenciária. Então, na lógica se esse 14º, que vem da verba do IFA, se sobre ele incidir contribuição previdenciária, automaticamente na aposentadoria tem que estar incluído. Agora, se não tiver cobrança previdenciária, tudo aquilo que não tem cobrança previdenciária não leva para a aposentadoria. Mas deixa eu conversar com o jurídico lá primeiro, e aí, na hora que a gente tiver a reunião do núcleo, a gente passa a informação correta e vocês repassam para os companheiros. Pode ser? Pode, claro. Obrigada, viu? Tranquilo. Hilda, pessoal, votação. Eu acho que não tem mais ninguém inscrito. Eu acho que pergunta aqui, todas as dúvidas foram esclarecidas? Alguém tem alguma dúvida ainda? Oi, Hilda, eu fiquei com uma dúvida. Tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Daniela, posso falar? Eu fiquei. É porque eu que sugeri essa questão da mudança de nomenclatura, né? Porque eu creio que resolveria uma gama de problemas aí que a gente está tendo, né? Porque como agente sanitário, infelizmente, a gente vê que a gente não consegue avançar em nada, né? Então, a nossa força é muito pequena, né? Então, a gente vê que vários municípios estão tentando isso e foram bem-sucedidos, né? Acredito que a gente poderia estar tentando.
nós vamos fazer a conversa com o jurídico, com o núcleo, com o jurídico, para tirar as dúvidas. Então, a princípio, a gente considera que vai, todas essas propostas que vocês estão levantando, vai tudo para a mesa. Mas vamos fazer a conversa com o jurídico para a gente clarear, para a gente também não entrar em armadilha. A gente já reivindica o negócio e depois ele vira contra a categoria. Mas a gente só tentar trabalhar para fazer um negócio com mais segurança. Entendeu, Daniela? Pior do que está, não tem como ficar. Nossa situação está terrível, né? Então, assim, a gente não avança em nada, só perda. E eles, a nível, né, federal, são, né, um número muito, muito grande, então eles têm conquistado e cada dia eles vão conquistar mais. A gente fica feliz com isso, né? A gente só não quer ficar de fora porque a gente exerce a mesma função. Por causa dessa nomenclatura, e a gente fica de fora, né, de todos esses benefícios. Inclusive, eles vão alcançar aí aposentadoria, né, isso, inclusive, alcançaria os que já aposentaram, né, seria bem viável. Alquíria, você é a última inscrita para a gente ir para a votação. Só para esclarecer uma coisa, Hilda, nós vamos marcar essa reunião com o jurídico aí para a gente poder melhorar esse texto aí, essa informação, e a gente trocar uma ideia de que forma que a gente pode estar passando isso na gestão. A gente valida já essas propostas com a possibilidade de melhoria nelas, e aí reporta novamente para a categoria, ou a gente já bate o martelo e só melhora o texto? Como ficaria? Eu queria colocar uma proposta para vocês, com exceção da 14, que é essa do acúmulo de função, que eu fiz a pergunta, né, para vocês. Vocês concordam ela ser suprimida neste momento para trabalhar uma nova redação dentro desse grupo de trabalho aí? As demais propostas a gente colocaria todas aqui em aprovação. O que vocês acham? Leusa, não foi isso que você propôs? A supressão da 14, que não tem sentido ela ir, sendo que ela vai. Não tem sentido ela ir, sendo que já foi criado um grupo de trabalho que vai agendar com a Vanessa uma reunião para trabalhar uma redação mais adequada junto com o jurídico. Né, foi feita já toda uma discussão, que a gente não vai voltar aqui no assunto, porque já vai dar 20h35. Então, vamos aqui ser práticos. O grupo concorda que ela seja suprimida, o grupo de trabalho vai trabalhar adequando essa redação, e aí as outras propostas vão para aprovação aqui agora. Essa questão de suprimir aí, isso vai demandando só mais tempo, né? E já tem gente, assim, aposentando, tendo perdas e tudo. Não seria viável a gente já corrigir ela e já tentar passar nessa... Pois, Divânia, não tem como fazer uma redação. O Divânia e os companheiros. É o seguinte... Outra coisa que... Só esclarecer. Sim, Oi. pode falar. Não, só porque você falou a questão da paridade, pai. Pode falar. Agora é uma dúvida minha, né? Quando a gente, eu até falei aí, ter um cargo correlato, é justamente porque a gente não vai ter um cargo de referência para acompanhar esses aumentos, para não ter as perdas, mesmo quem tem paridade. Como que fica essa questão? Se a gente não tem um cargo na ativa para a gente acompanhar se a gente realmente está recebendo de acordo, né, com os da ativa, entendeu? Por isso que eu vejo assim que o nosso cargo ele foi extinto de uma maneira meio que equivocada, porque eu acho que a gente tinha que ter sido, assim, tinha que ter correlacionado a outro cargo para a gente, quando aposentar, a gente acompanhar esses aumentos aí, saber se tá certo, entendeu? Porque a gente não tem um valor referencial, a gente vai perder o valor referencial. Deixa eu só responder, que eu acho que fica claro. Eu já falei um pouco sobre isso, mas o que acontece? Ainda que o cargo se extingue, seja extinto, acabou, todos aposentaram, não tem mais ninguém no cargo, a questão da paridade, o reajuste é o reajuste geral, ok? Não teria mais pauta específica, ganho específico. Inclusive, nessa proposta que foi colocada aí, se por acaso a prefeitura avançasse para fazer a unificação do agente sanitário com o cargo de ACE, por exemplo, ou mudar a nomenclatura, para quem já aposentou, não entraria no benefício. Porque quando a prefeitura faz isso, ela já fez em várias categorias, inclusive na minha, quando ela faz isso, muda a nomenclatura, agrega uma atribuição nova para justificar, cria um outro cargo,
ela tem um termo de opção, porque a pessoa não é obrigada a migrar. Então, pode ter um agente sanitário que fala assim, eu não concordo, eu fiz concurso para agente sanitário e eu quero correr, quero aposentar agente sanitário. Então, ela não pode fazer uma lei obrigando. Então, cria um termo de opção. E esse termo de opção só é dado para quem está na ativa. Quem já aposentou, ele vai continuar com a nomenclatura de agente sanitário, vai continuar com a paridade no reajuste geral. Porque o cargo de agente sanitário, nesse caso, sumiria, teria acabado, e a nomenclatura seria outra. Então, isso aí é um parâmetro que a gente não tem como mudar ele. A prefeitura, tudo que ela fez, foi sempre nessa linha. Ok? Não tem como a gente fazer a alteração. Sobre a proposta, e a preocupação sua que é legítima, meu entendimento aqui é o seguinte, questão do cargo técnico, nós só temos que definir melhor. Eu considero que pode ser aprovado aqui, não precisa nem ser suprimido. Sobre a questão do acúmulo de funções, né? O grande problema aqui, que vai ter que ter uma discussão com o acompanhamento do jurídico, é justamente essa, da mudança de nomenclatura ou migração com o ACE, que é 2 regimes diferentes, com diferenças de salário, mas, por exemplo, vocês têm as férias prêmio, o ACE não tem. Então, esse aí, eu acho que realmente justifica não votar aqui hoje, fazer a reunião do núcleo. Essa pauta só vai ser encaminhada com as outras pautas só em março, junto com a Assembleia Geral, com a pauta geral. Então, eu acho que dá tempo essa que ficou aí em dúvida, a gente faz a discussão com o jurídico, com o núcleo, e a gente chama uma outra Assembleia virtual igual essa, só para discutir as dúvidas e bater o martelo nessa 14ª. Você acha que assim fica bacana? Para entrar ainda esse ano? Isso? Sim, para entrar dentro da pauta geral. Da questão técnica, para mim, isso aí, para mim, eu considero até já batido do martelo. Mas, como ela está numa composição aí que ela pegou outras coisas, a gente discute com o núcleo e o jurídico e volta a discutir só esse ponto. Eu acho que está bem, eu acho que o pessoal está inseguro, eu acho que vai ter que ser feito assim mesmo. Né? Discutir com o jurídico primeiro. Eu estava com medo de ficar para o ano que vem ainda, para outra negociação, entendeu? A gente chama semana que vem, se for o caso, a gente chama uma outra, só para discutir esse ponto. Ok. O Edivane, essas pautas específicas, elas vão para a mesa de negociação a partir da nossa Assembleia em março, né? Que aí a Assembleia Geral aprova a pauta geral e aí é encaminhado tanto a pauta geral como os específicos de todas as categorias, todos os cargos para o governo. Então, por isso que você está falando, aí semana que vem já tem que trabalhar isso para a gente caminhar junto. Então, eu queria propor que, após o esclarecimento do Israel, eu acho que não restou dúvida, que a gente coloca aqui em votação as pautas específicas apresentadas aqui hoje, né, em Assembleia, para votação. Eu queria que, se todos concordarem, as pessoas, vocês conseguem ir digitando aí no chat de acordo para a gente? Que a assessoria de comunicação, ela faz essa gravação em tempo real. Aí vocês colocam aí de acordo com essas ressalvas apresentadas e o grupo de trabalho vai elaborar melhor essa proposta aí, ok? O pessoal já está votando. Já estão votando. De acordo. Isso. Okay. Vamos lá, pessoal. Ó. Tem 40 pessoas aí na sala. Ok. Peraí. Vai, botar. Vamos lá, pessoal. Está todo mundo votando aí bonitinho. Eu queria já, aqui de antemão, já ir agradecendo, aqui, né, agradecer o Israel por estar conosco aí nessa Assembleia, agradecer a Dileuza aí, que eu provoquei o grupo lá que precisava das propostas específicas, o Instantino colocou, né, elaborou com o pessoal aí, Valquíria também, e os demais companheiros aí do núcleo, Betão, não sei se ele... Betão já caiu, mas agradecer também ao companheiro Betão aí, né, pelos anos de caminhada junto, e dizer para quem está preocupado com a aposentadoria, que eu falei no início, a gente aposenta da rotina do dia a dia, mas da luta do movimento sindical, de todo aposentado deve ficar atento às campanhas salariais do seu sindicato, porque é a única ferramenta que nós temos de luta para o resto da nossa vida é o nosso sindicato. Então, é importante o trabalho quando se aposenta, a menina acabou de falar, mesmo fazendo tratamento de saúde, ela esteve na Assembleia do Sindicato. Isso é que é importante, tá? E agradecer a todos aí pela presença na nossa Assembleia hoje, tá?
E uma boa noite para todos e todas, né? E a gente está aí para caminhar junto, e dia 13, todos lá na Praça da Estação, tá? E eu queria falar só uma coisinha aqui, a depender, né? A gente marcar nossa reunião vai depender também da disponibilidade do jurídico lá, da agenda deles para atender. Então, o Israel pediu para você entrar em contato com a Vanessa, que a Vanessa vai olhar na agenda do jurídico e na dele, que ele vai estar com vocês acompanhando essa adequação desse trabalho aí do grupo, tá? Aí você vai ligar para a Vanessa, viu? Ok. Boa noite, então, gente. Muito obrigada a vocês, viu? Muito boa reunião. Boa noite. Tchau, tchau, Dileuza. Agradeço aí a nossa companheira da comunicação também aí pelo apoio. Boa noite. Tamo junto. Israel, seu microfone está mutado. A comunicação tem que dar o resultado antes da gente achar, Hilda. Você já tem a soma dos votos aí? Vou somar aqui agora, só um minutinho. Mutado. Peraí. E cachorro, e cachorro, e cachorro. E cachorrinho, e cachorrinho. Vem cá. Vem cá. Hilda, tchau, Hilda, tchau, Hilda. Tivemos 18 votos de acordo e 1 não de acordo. Ok, então, por maioria, foi aprovada a pauta. Pessoal, boa noite a todos e a todas. E amanhã eu olho a questão da agenda e entro em contato aí com o pessoal do núcleo, ok? Boa noite, pessoal. Obrigada a todos.